Fala pessoal, professor Nerd com você, seu Nerd professor, sou o professor Nerd, você decide. E hoje vamos ter dois episódios num só vídeo. Duas explosões de loucura para analisarmos juntos. Entre a dor do Chris e Eagly massacrando agentes da Argus, essa análise junta os capítulos 2 e 3 do Pacificador para mostrar como o universo de James Gunn pode ser brilhante e trágico ao mesmo tempo. Vem comigo. Semana passada eu não consegui trazer aqui no canal a análise do episódio 2. Um homem vale tanto quanto o seu pássaro. Desculpa a galera, mas assim, as demandas são grandes e o tempo é pouco. Mas tudo bem, porque hoje a gente vai junto destrinchar ele, o episódio 2, e claro, também o episódio 3. Outra dimensão, outra bagunça. Dois capítulos que mostram lados bem diferentes. De um lado, um episódio mais lento, com piadas repetidas e uma Argus parecendo mais trapalhões do que ameaça. Ainda que o Eagly tenha mostrado ser mais foda que Pitbull defendendo sua casa. Do outro, um episódio mais intenso, com choques emocionais, o romance mal resolvido entre Chris e Harcourt e a primeira mostra do que esse multiverso pode realmente trazer para o DCU. E antes de entrarmos de cabeça nessa análise, já deixa o like aqui no vídeo. É isso aí, você me ajuda muito assim, pessoal. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem review fresquinho dos episódios de Pacificador. Estamos cobrindo também Alien Earth, vai ter It Bem-vindo a Derry e muito mais do Universo Nerd aqui no canal. E claro, comenta aí, você achou que o episódio 2 foi mesmo o mais fraco ou a cena do Eagly valeu o episódio? E o 3, será que já é o melhor da temporada? Quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo. O episódio 2 começa com um flashback de 8 meses atrás, mostrando Rick Flex Sr. assumindo então como diretor interino da Argus, logo depois da queda da Amanda Waller. E a primeira ação dele não tem nada a ver com salvar o mundo, ele quer o relatório sobre a morte do filho. Acho que eu faria a mesma coisa no lugar dele, tá? O homem transforma a Argus em um instrumento pessoal de vingança contra o Chris, e a partir daí, o Pacificador então passa a ser o alvo principal. Esse povo aqui tá parecendo político brasileiro. Assume o poder, esquece de que são funcionários do povo e só se preocupam com seus próprios interesses. Enquanto isso, o Chris tenta lidar com a morte de sua versão alternativa. A cena dele escondendo o corpo é um show de tragicomédia. Um tanto quanto forçado, na minha opinião, mas que mostra o quanto o cara... Bom, ele é bem incompetente, né? Parece que não sabe fazer nada. E quem ele chama pra ajudar é o Vigilante. Há uma alteração, eu acho que ele sabe fazer sim, o que? Matar. Só isso que ele consegue fazer direito. Até sem querer. Adrian mais uma vez mostra seu jeito sociopata de encarar até mesmo um ritual macabro com um sorriso no rosto. Enquanto o Pacificador está mais quebrado, mais sério e atormentado, o Vigilante é pura loucura feliz, estilo Dexter, e isso deixa a dupla ainda mais contrastante. Eu sinceramente gosto muito desse personagem e ele é uma mistura de alívio cômico e ao mesmo tempo ele nos traz complexidade e desconforto. E a gente vai ver como a Adebayo tenta reconstruir sua vida, mas o término com a Keia continua a machucar. A discussão sobre voltar ou não para Gotham City é um toque interessante, porque mostra o peso das escolhas. E mais uma cena aqui para o Batman. Seria muito foda em algum momento da série aparecer só a capa do Batman, né? Quem sabe Gotham ao longe, ou Asa Noturna. Cara, eu acho que ia ser muito legal. O que você acha? Comenta aqui pra mim. Já a Harcourt tem uma das cenas mais pesadas. Na farmácia ela é confundida com uma vítima de violência doméstica, quando na verdade ela é vítima de si mesma, da própria raiva, da sua autodestruição. Aqui fica claro que uma personagem está em queda livre, o que contrasta muito com a Harcourt do outro universo, que a gente vai ver no episódio 3. E nesse contexto, somos apresentados ao agente Fury, interpretado por Tim Middles. Ele traz o humor escancarado com a sua tal cegueira de pássaro. Uma piada que beira o absurdo, mas é bem o estilo do James Gunn. Dependendo de quem assiste, isso pode ser genial ou cansativo, mas funciona como uma quebra no clima pesado. Basicamente, eu vejo essa tal cegueira de pássaro como uma analogia que o Gunn está tentando trazer daquele povo que enxerga só o que quer, aceitando qualquer merda vinda de qualquer lugar, desde que corrobore com as suas opiniões, mesmo que seja totalmente absurdo. Você sabe do que eu tô falando, né? E então chegamos aos dois grandes momentos do episódio. Primeiro, a festa no terraço da Harcourt foi uma sequência leve, bem engraçada, onde o grupo finalmente parece encontrar um pouco de respiro. A dinâmica funciona, as piadas encaixam, como aquela da cerveja, né, onde o Adrian joga e o Okonomos deixa cair toda hora. E ao mesmo tempo, temos o Pacificador mais uma vez tentando se aproximar da Harcourt, só para de novo ser rejeitado. Ele busca uma conexão que ela não pode dar, ela não consegue. E isso pesa ainda mais na crise pessoal do cara, que leva ele para aquela outra dimensão bebaço.
Enquanto isso, do outro lado da trama, a Argus decide invadir a casa de Chris. Mas o que eles não contavam é que aquele terreno já tem um guardião. E o Eagly, a águia mais badass de todo o multiverso, prova que é mais feroz que qualquer pitbull. A cena é um show de humor, gore e estilo. Eagly rasga a bica, arranca olhos, derruba cada um dos agentes. A câmera destaca os impactos e o clímax é simplesmente delicioso de assistir. É a Eagly caminhando em direção à porta Absolute Cinema. No fim, um homem vale tanto quanto seu pássaro pode parecer mais lento ou até estranho, mas ele faz o seu trabalho. Mostra o Rick Flag Sr. como antagonista, que a gente já esperava que fosse acontecer, aprofunda a crise interna de cada personagem e entrega duas cenas memoráveis. A festa, que mostra a força do grupo, e a invasão, que prova que o Eagly é o verdadeiro rei da casa. Para mim, nota 7. Isso foi apenas o aquecimento. Pode ter certeza que essa segunda temporada de Pacificador ainda vai trazer muito mais choque, sangue e risadas. E o Gunn parece gostar muito de começar os episódios com flashbacks, porque o episódio 3 abre com um flashback de 3 anos atrás. Pô, cara, de novo, cara! E é aqui que vem o choque. A Harcourt tinha um caso secreto com Rick Flag Jr. Isso joga uma luz completamente nova na relação dela com o Pacificador. Porque se a primeira temporada já mostrava que ela repulsava a Chris, mesmo tendo química entre eles, agora a gente acaba entendendo o motivo. Ela se envolveu com esse amigo do passado, perdeu ele de forma trágica e agora ela não consegue se deixar envolver de novo. Harcourt tem medo de repetir o ciclo, se apaixonar, perder e carregar mais essa dor pela vida. Corte para o presente e o Pacificador acorda na dimensão alternativa. Ele está literalmente no lugar do seu outro eu, do Pacificador perfeito. E esse universo parece uma versão corrigida da sua vida. O irmão está vivo, o pai é afetuoso e a Harcourt é apaixonada por ele. É quase um sonho, mas a gente sabe que, cara, tem algo errado por aí. A cena do encontro na rua é pura ironia. Tem crianças chorando ao ver o herói, as mulheres se jogam para ele e o Pacificador, que sempre foi a escória do universo, finalmente é tratado como celebridade. E claro, ele se apaixona na hora por essa dimensão. E dá para questionar o cara? Mas o jogo vira quando entram em cena os Filhos da Liberdade, um grupo de terroristas que nos quadrinhos já foi ligado ao Lex Luthor e ao ódio aos alienígenas. Aqui eles explodem uma praça lotada, tomam reféns e ameaçam continuar uma guerra contra o governo. E é nesse momento que vem o grande show do episódio. O Pacificador decide agir, sem uniforme, sem armas especiais, e a cena, cara, é um espetáculo de violência ao estilo John Wick. Tem machadada no crânio, tem facada no olho, tem tiro, um headshot e tem até golpe de wrestling, né, com os 2 pés no peito. Cara, ó, sinceramente, tem até morte com lápis. É John Wick puro. Mas o John, o Cena, no caso aqui, brilha, mostrando um pacificador letal e improvisado, cara, um guerreiro de verdade. E eu vou confessar que esperava que um plot diferente acontecesse aqui. Como tudo que o John faz dá merda, eu pensei que nesse universo o pacificador poderia não ser um assassino. E que no final todo mundo ia ficar estarrecido com o que o John fez. Mas não foi o que aconteceu, tá? Porque no final, geral aplaudiu ele. E a cena, ela escala, tá? Porque na hora de desarmar a bomba, tem uma piada aqui. Ao invés de um mecanismo complexo que o pacificador nunca iria conseguir desarmar, ele vai arrancando os fios e resolve. Tudo bem que ele tem medo na hora que ele arranca cada fio, mas resolve. É o absurdo clássico de James Gunn e funciona como contraste ao banho de sangue anterior. Para completar, o irmão do Chris chega arrebentando tudo, explodindo o helicóptero no ar e a população comemora. É tão exagerado que beira a sátira. Mas, bom, Pacificador é praticamente isso, né? Uma sátira. Então fica bem marcante. Do outro lado, no universo original, a Argus não está parada. O episódio mostra o recrutamento de novos nomes e entre eles surge um rosto familiar, Michael Hooker, que é o Yondo de Guardiões da Galáxia. Olha o James Gunn trazendo o pessoal para cá. Ele também fez o irmão do Daryl Dixon lá em The Walking Dead. E ele retorna aqui como um caçador de águias. E sim, a missão dele é eliminar a Eagly. E isso não pode acontecer. O John, cara, por mim pode ir de arrasta, mas o Eagly não. Se eles fizerem isso, temos que cancelar a série e o Gunn. E como se não bastasse, o Economus ele é forçado a trabalhar lado a lado com o Judo Master, que está de volta e, cara, tá mais perigoso do que nunca. O episódio termina com um toque de ironia amarga. Enquanto na dimensão paralela Chris recebe amor, carinho e respeito, no nosso universo, a Argus se prepara para invadir a sua casa. É o gancho perfeito. 2 mundos, 2 vidas, um personagem despedaçado entre o que ele quer e o que ele precisa.
Esse episódio é um episódio de contrastes. Ele entrega o que o fã quer ver. Tem ação, tem sangue, tem humor grosseiro, mas também aprofunda o drama do protagonista. O Chris que conhecemos não existe mais. No lugar dele tem um homem que está partido e está tentando se encontrar não mais dentro do seu mundo, mas em um multiverso que pode ser tanto um sonho quanto um pesadelo. Gostei mais desse episódio e eu vou dar nota 7,5 para ele. E aí galera, o que vocês acharam dessa dupla de episódios? Valeu ou vocês acham que o Gunn tá se perdendo no meio dessa história de multiverso? Quero saber se vocês estão comigo. O Wiggly é ou não é o verdadeiro herói dessa série? E essa relação mal resolvida entre Chris e Harcourt, será que vai dar em alguma coisa ou ela vai continuar escapando do cara? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e claro, compartilha esse vídeo com todo mundo que está acompanhando a série Pacificador. E aí você me ajuda aqui no canal. Toda semana tem review, teoria e muito mais aqui no Nerdsur. Então não esquece de comentar aí qual foi a sua cena favorita. Foi a cena no terraço, o massacre do Wiggly ou a luta estilo John Wick? Bora debater porque ainda tem muito choque, sangue e risadas vindo por aí. Forte abraço e se cuide.